Boa parte do desmatamento na Amazônia é realizado por complexas redes criminosas que se valem de assassinatos e de alianças com empresas para cumprir seus objetivos, segundo um relatório divulgado nesta terça-feira, 17 nonos, pela ONG Human Rights Watch. O relatório Máfias do IP, como a violência e a impunidade impulsionam o desmatamento na Amazônia brasileira, documenta 28 assassinatos, a maioria ocorridos após 2015, nos quais os responsáveis tinham envolvimento com a destruição da floresta e viam suas vítimas como obstáculos às suas atividades criminosas. A Human Rights Watch é uma das maiores ONGs globais focadas na defesa de direitos humanos. Na América Latina, um de seus principais palcos é a Venezuela, onde a organização tem adotado posições críticas ao governo chavista. Para produzir o relatório, a Human Rights Watch diz ter entrevistado mais de 170 pessoas, entre as quais 60 indígenas e moradores dos estados do Maranhão, Pará e Rondônia, além de dezenas de servidores públicos em Brasília e na Amazônia. Moaz diz que, embora inicialmente busquem apenas derrubar as árvores mais valiosas das áreas onde atuam, as quadrilhas acabam abrindo o caminho para a destruição completa das matas e para sua conversão em pastagens. As quadrilhas costumam agir em terras públicas. Hoje, segundo ele, a árvore preferida dos grupos é o ipê. A extração da madeira exige uma operação logística complexa e bastante dinheiro, pois é preciso custear os equipamentos usados na atividade, como motosserras, tratores e caminhões. Para retirar as toras, são abertos ramais na floresta. Após a extração, é preciso lavar a madeira, ou seja, fraudar sua origem para permitir sua comercialização. Para isso, as redes criminosas se aliam a empresas do setor madeireiro. O caminho mais comum, segundo Moaz, é fraudar planos de manejo, documentos que regem a exploração da madeira em trechos da floresta onde a extração é permitida. O pesquisador diz que, muitas vezes, madeireiras autorizadas a operar nessas áreas superestimam a quantidade de árvores nobres nos planos de manejo desses locais. O objetivo é permitir que árvores extraídas ilegalmente de outras áreas sejam registradas como se tivessem saído legalmente das áreas regidas pelos planos de manejo. Segundo Moaz, quando as quadrilhas não são detidas, elas retiram todas as árvores de grande valor da floresta. A mata então fica cheia de pequenas clareiras e ramais, tornando-se mais vulnerável ao fogo. Inicia-se, então, uma nova fase do processo de desmatamento. Membros da própria quadrilha ou grupos associados se encarregam de cortar o resto da vegetação. Eles deixam a área secar por vários meses e, depois, ateiam fogo para limpar de vez o terreno, fenômeno que ganhou visibilidade nas últimas semanas conforme as queimadas na Amazônia ganharam um noticiário global. Esse passo implica uma nova fraude, pois exige a produção de documentos falsos sobre a área, também conhecida como grilagem. Segundo Moaz, essa etapa é promovida em conluio com empresas de georreferenciamento, que ajudam a delimitar as áreas reivindicadas. A troca de dono da terra dificulta a punição dos desmatadores. Se o Ibama vai lá, dizem que foi outro que desmatou. É uma forma de legalizar esse desmatamento, afirma Moaz. De acordo com o relatório, a impunidade alimenta a destruição da floresta. Citando dados compilados pela Comissão Pastoral da Terra, organização ligada à Igreja Católica, o documento diz que mais de 300 pessoas foram assassinadas na última década no Brasil no contexto de conflitos pelo uso da terra e de recursos naturais na Amazônia. Um dos casos citados no relatório foi a morte e o desaparecimento de 2 trabalhadores do assentamento Terra Nossa, no Pará. Eles haviam dito que pretendiam denunciar a exploração ilegal de madeira na região. O irmão de uma das vítimas, que passou a investigar o crime por conta própria, também acabou morto, assim como o líder de um sindicato de agricultores que havia demonstrado a intenção de denunciar a retirada ilegal de madeira. Os moradores do assentamento relataram que os 4 homens foram mortos por uma milícia armada que trabalha para uma rede criminosa de fazendeiros que, segundo um relatório do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, estão envolvidos em extração ilegal de madeira,
diz Alma Rigsvatcher. A polícia diz que isso ocorre porque as mortes costumam ocorrer em áreas remotas. Porém, Alma Rigsvatcher afirma que houve graves omissões mesmo em mortes ocorridas nas cidades, não muito longe das delegacias de polícia. Para a ONG, a eleição de Jair Bolsonaro vem favorecendo o desmatamento na Amazônia. O relatório diz que o governo atual tem agido de forma agressiva para diminuir a capacidade do país de fazer cumprir suas leis ambientais, citando cortes no orçamento do Ministério do Meio Ambiente e a demissão de 21 dos 27 diretores regionais do IBAMA, entre outras decisões. O governo também tem atuado de forma a minimizar as consequências enfrentadas por aqueles que operam na extração ilegal de madeira, prossegue o relatório, que menciona a queda de 38% nas multas por infrações ambientais nos primeiros 8 meses de 2019 em comparação com o mesmo período de 2018. Essas mudanças de políticas foram acompanhadas de declarações abertamente hostis do presidente e de seus ministros em relação àqueles que buscam defender das florestas do país, afirma o texto.